Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 130ª consultoria gratuita, nossa live de perguntas e respostas que rola toda quarta-feira no meu canal no YouTube, onde eu entro ao vivo para responder dúvidas, perguntas de vocês que estão acompanhando meus conteúdos diários. Poxa, é normal, você vai vendo vídeos e conteúdo diferente e você vai tendo algumas dúvidas. Toda jornada de aprendizado tem dúvidas. Então, uma vez por semana a gente para alinhar essas questões, resolver as dúvidas que você tem para partir para uma nova semana de aprendizado. Você vai ficar aqui com a gravação da última consultoria gratuita, da última live. Tem problema se você não conseguiu participar, você pode participar da próxima, toda quarta-feira às 20 horas no meu canal. Combinado? É isso. Vamos para a primeira pergunta de hoje. Vamos lá. Instabilidade econômica, fiscal e política. Esperar mais um pouco não seria uma boa para investir? Excelente pergunta. A gente está passando por um momento de bastante instabilidade, de bastante incerteza na economia, no campo político, enfim, em todos os critérios. Na parte fiscal, o que é a parte fiscal? Basicamente se refere ao orçamento do governo, o quanto a gente arrecada, o quanto a gente gasta. E fica essa dúvida, será que não vale a pena esperar um pouco mais para investir? Só que na verdade, se a gente for parar para pensar, parar para observar, em qual momento a gente não tem uma grande incerteza à frente? Em qual período da história a gente não tem um período de instabilidade? Seja instabilidade no Brasil, seja instabilidade no exterior. A gente sempre tem. E, mais do que isso, se você ficar sempre tentando investir no momento onde tem uma menor incidência de instabilidade, uma menor incidência de incerteza, o que é que vai acontecer nesses momentos? Os preços das ações, por exemplo, vão estar extremamente elevados. Então, deixa eu relatar um caso para você, um momento da história. 2019, o que estava acontecendo? 2018, 2019, economia estava melhorando. Com a economia melhorando, o que acontece? A gente vê, caraca, não tem riscos, o mundo está crescendo. O Brasil está voltando a crescer, engatando um novo momento de crescimento econômico que, poxa, ficou uma década meio que perdida, né? A década passada. E a gente para e pensa, caraca, que maravilha. Só que naquele momento o que aconteceu? Os preços das ações estavam lá no topo. E aí, se você esperar um momento de menor risco, o que vai acontecer? Vai ser justamente menor percepção de risco, vai ser justamente quando os preços já estão lá em cima. E aí, quando os preços estiverem extremamente esmagados, defasados, como é o caso agora de diversas ações, poucos dias atrás publiquei um vídeo mostrando 11 páginas de ações, cujas ações estão valendo menos do que quanto vale o patrimônio das empresas. Então, eu pego quanto que valem todas as ações da empresa X na bolsa. Tem 11 páginas de listagens de ações em que na bolsa estão sendo negociados por menos do que quanto vale o seu próprio patrimônio e empresas que dão lucro consistente, lucro crescente no longo prazo. Não faz sentido nenhum isso acontecer. É uma oportunidade bizarra. Só que quando tem uma oportunidade bizarra de investimento, por que tem essa oportunidade? Justamente porque a percepção de risco é maior. Se a percepção de risco é maior, o que acontece? Muitos investidores, mãos de alface, vendem, porque dizem, meu Deus, agora o Brasil vai acabar, como várias vezes na história já disseram. Enquanto isso, aqueles outros investidores mais pacientes, aqueles outros investidores que não estão focando no amanhã, na semana que vem, eles pensam, caraca, essa é mais uma oportunidade, como por exemplo 2002, um cenário de conjuntura muito parecido com o cenário que a gente tem hoje. Recém tinha estourado a bolha das empresas de tecnologia, o mundo estava passando por um processo de recuperação de uma grande crise, certo? Que foi ali aquela sequência de crises, né? 97 crise russa, 98 crise asiática, depois a gente teve o estouro da bolha das empresas de tecnologia nos Estados Unidos lá a partir de 2000. Então a gente está num momento muito similar e o Brasil com uma incerteza econômica muito grande no campo fiscal, no campo político, exatamente a mesma história. O que aconteceu de 2000 a 2010? A gente viu as ações em média subindo mais de 700%. Entende? Então olha só, quando você tem uma grande oportunidade, é justamente quando tem uma percepção de risco maior. Aí você pode perceber, Vinícius, mas quando que eu sei que a gente vai estar no momento mais baixo dos preços das ações? Eu te digo, acorda, poxa! É óbvio que você não vai saber, você não tem bola de cristal, tá viajando. Você acha que você vai prever, ninguém mais vai. Né? Você é o bonzão, muito bom, parabéns. Você vai saber o momento exato e ninguém mais vai. Aí os preços das ações vão ficar lá embaixo e só você vai comprar lá embaixo. Poxa, gente, vamos crescer. Não, o momento de oportunidade é agora. Vinícius, mas se cair mais? Aqui que entram as anti-ações. Você não precisa se preocupar que as ações podem cair um pouco mais.
Os preços já estão esmagados. As ações estão valendo menos, centenas, menos do que quanto vale o patrimônio da empresa, ou melhor, dezenas mais de 100. Menos quanto vale o patrimônio. Então, você investir agora já é um baita negócio. Ah, eu não vou pegar a maior rentabilidade possível porque vai cair mais tanto por cento. Não importa se vai cair mais tanto por cento. Se cair mais tanto por cento, você compra mais. Com o quê? Com o lucro que você vai estar tendo com as antiações. Então, você não precisa se preocupar. E justamente as antiações na estratégia de investimento surgem por conta dessa imprevisibilidade. Que a gente tem sim uma imprevisibilidade. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas eu tendo antiações, eu consigo ter uma carteira muito menos volátil e consigo expandir minha rentabilidade no longo prazo. Historicamente falando, em todos os períodos que a gente analisa, se eu investir só em ações, em todos os ciclos de mercado, se eu investir só em ações, se eu investir em ações e anti-ações, vai ser muito melhor. Às vezes até investindo de qualquer jeito, a gente vai ter um resultado melhor do que investindo somente em ações. Por quê? O que são as anti-ações? São investimentos, até respondendo uma pergunta aqui que já surgiu, são investimentos que se valorizam quando as ações caem. E no longo prazo não se valorizam na mesma medida da queda das ações. Se as ações estão caindo 50%, as anti-ações estão subindo 150%. 200%. Em vários períodos da história a gente já conseguiu perceber isso. Então, as antiações, elas vêm justamente para ser o único amuleto disponível para você utilizar nesses momentos de grande incerteza. Por quê? Não tem nenhuma fórmula de você conseguir prever o futuro. Ah, será que é melhor esperar um pouquinho porque está muita instabilidade? Se você esperar, você vai pagar mais caro. Ponto. Ah, Vinícius, eu posso esperar a situação piorar e eu pagar mais barato? Pode, mas aí você virou um apostador. O que é investir, gente? Sempre a gente tem que voltar para a base. Investir é você fazer o seu dinheiro trabalhar por você no seu lugar. Ponto. Você, se ficar apostando, não, mas eu acho que vai cair mais um pouco. Não, eu acho que agora vai subir. Você acha que você vai ter resultado? Você arrumou um outro trabalho, meu amigo. Você arrumou um outro trabalho, minha amiga. Você que não está vendo. Você vai continuar sempre escravo e trabalhando, uma jornada dupla agora para você conseguir ganhar dinheiro. As antiações surgem justamente para te dizer assim, ó, poxa, cara real, não tem como saber o que vai acontecer amanhã. Não tem como saber o que vai subir ou vai cair. Só que as antiações surgem para dizer isso. Isso não importa. Já que isso não está na sua zona de controle, isso não importa. Esquece, relaxa. Porque as anti-ações vão fazer o papel de amortecer todo o movimento ruim das ações se ele ocorrer. Ah, Vinícius, mas e se as ações começarem a subir a partir de agora? As ações vão subir muito mais que a queda das anti-ações e no consolidado você vai ter um excelente lucro, tendo uma baita proteção. E no consolidado de um ciclo de mercado completo, o que é um ciclo de mercado completo? Se você não sabe, você não assistiu a minha live da última segunda. O ciclo de mercado completo é o quê? Um período de grande valorização das ações, sucedido por um período de grande desvalorização. Então, é um ciclo inteiro, um ciclo de alta e queda, ou um ciclo de queda e alta vale também. Tá? Então, respondendo objetivamente essa questão, essa pergunta, instabilidade econômica, fiscal e política, esperar mais um pouco não seria uma boa para investir? Seria uma péssima. Agora, se você vai investir só em ações, se vira para saber quando que é o melhor momento. Tá? Se vira, por quê? Porque não tem nenhum jeito. Então, você vai ter que dar o seu jeito aí. Cria, inventa. Se você investe em ações e anti-ações, você tem uma baita oportunidade para aproveitar esse preço esmagado das ações, contando com a proteção das anti-ações. Simples assim. Quanto mais tempo você espera, pior. Isso eu consigo te dizer com tranquilidade e com total certeza. Tá bom? Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Olha só. Esperar, ó, quem espera para ver, vê demais. É verdade. Não dá para entender o pensamento de esperar quando a oportunidade surge. Concordo, Léo. Pensou a mesma coisa. E sabe o que acontece? É sempre assim. Só complementando a resposta. É sempre assim. Quando, perceba, as ações estão com preço lá embaixo, quando a gente tem uma grande oportunidade como agora, poucas pessoas querem comprar. Só que quando o preço está lá em cima, todo mundo quer comprar. A lógica é o oposto. É você comprar quando o preço está mais baixo e vender quando está lá em cima, não o contrário. Agora todo mundo quer vender, não todo mundo, né? Mas a maioria dos novatos querem vender e quando o preço está lá em cima, todos vão querer comprar. Aí eles seguem no ciclo, compram caro, vendem barato e perdem dinheiro. Essa é a realidade de muita gente, infelizmente. Próxima pergunta de hoje, ó. Teria como arriscar o melhor setor para investir nesses momentos de turbulência que passamos? Vamos lá, o melhor setor para você investir, pelo ar da sua pergunta, parece que você está com receio, está com medo, poxa,
um pouco apreensivo ao investir na bolsa agora. Se você está se sentindo assim, o melhor para você são empresas que têm ações na bolsa e pertencem a um setor do tipo cruzeiro. O que é o setor do tipo cruzeiro? Aqueles setores mais previsíveis, aqueles setores mais resilientes, aqueles setores que não acompanham o ciclo da economia. Por exemplo, se a gente está falando de um shopping center tem muito mais movimentação, tem muito mais receita, tem muito mais faturamento, tem muito mais quando a economia está crescendo, as pessoas estão com mais dinheiro no bolso. Então isso é um setor cíclico. Varejo, a mesma coisa. Taxa de juros está baixa, o pessoal vai lá, faz um crediário, compra pra caramba, taxa de juros está alta, opa, o negócio já segura, as empresas começam a dar prejuízo. O que seria o mais ideal para você? Empresas com mais previsibilidade. O que são empresas com mais previsibilidade? Quais setores? Energia. Não quer dizer que tem total previsibilidade. O governo pode, com uma canetada, dizer, ó, não pode mais aumentar a tarifa de energia. Ponto. Não tem correção esse ano. Ponto. Mas são setores mais previsíveis. Energia, saneamento, bancário, certo? Seguradoras, telecomunicações, esses setores que você tem que parar e pensar assim, ó, investir é muito mais simples, gente. Não é esse pontinho piscando no gráfico, você acha que tem que perseguir isso. Não viaja. O que é investir? Pensa no seu dia a dia. Qual é o primeiro gasto que você corta se você precisa cortar gasto? Você corta muito gasto com energia? Não, você consegue economizar 10, 20% do preço da energia, do consumo da energia. Não mais que isso, você precisa disso. Agora, você vai comprar móveis novos? Se você está com dificuldade financeira, é óbvio, né? Se você pensa, você não vai comprar móveis novos, você vai deixar para depois, para um outro momento. Então, você vê que setor que tem esse tipo de comportamento? Água e saneamento, energia, telecomunicações, seguros, uma seguradora e todos esses setores, financeiro, bancário, porque em momentos de taxa de juros baixa, em momentos que a economia está voando, os bancos eles ganham com a quantidade de empréstimo que eles fazem. Em momentos em que a taxa de juros está elevada, eles fazem bem menos empréstimos, emprestam bem menos dinheiro, mas a taxa é muito mais gorda. Então eles conseguem lucrar muito também. Então o que acontece? Vão ser mais ou menos esses setores aí que vão fazer sentido para você. Agora, se você está com foco no médio e longo prazo, você pode focar em setores que estão com uma maior dificuldade. Um setor que eu gosto muito é o setor de construção civil. Só que agora eu nem espero que esse setor bombe, eu nem espero que esse setor vá bem, eu espero que ele vá mal mesmo. Mas eu não estou pensando agora, estou pensando daqui 2, 3 anos, 5 anos. Porque as ações nesse setor especificamente, no momento de melhora econômica, no momento de queda nas taxas de juros, uma queda estrutural, não uma queda forçada, né? O que vai acontecer? Os preços das ações vão multiplicar por 5 vezes e algumas ações por 10 vezes o que acontece em todo o ciclo de queda na taxa de juros. Repito, todo ciclo de queda na taxa de juros. Tá? Deixa eu ver aqui, próxima pergunta de hoje. Como você acha que vai ficar a Petrobras daqui para frente com o aumento dos impostos? Olha, na verdade, sim, esse é o pior dos problemas da Petrobras, tá? Esse aumento de impostos que a gente está tendo, basicamente vai ser algo que vai afetar o lucro da empresa, certo? Vai ser utilizado ali como um gatilho para recolher o imposto que não é cobrado diretamente da população, mas na verdade vai ser cobrado indiretamente da população, né? Isso é mais para inglês ver, né? Mas tem coisas muito mais preocupantes para a Petrobras, como por exemplo, algo que está sendo muito defendido por algumas pessoas por aí, que é o abandono ao PPI, que é a paridade de preço internacional. Que aí, basicamente, é o fim da picada para a Petrobras, tá? Porque basicamente o preço vai ser determinado por quem está lá dentro e não vai acompanhar o preço internacional. E aí pode acontecer exatamente o que aconteceu ali em 2015, 2014, 2015, que a Petrobras foi a empresa mais endividada do mundo e quase faliu, né? Se a gente quiser artificialmente controlar o preço dos combustíveis. Isso é bastante perigoso, tá? Outra coisa muito perigosa, a empresa provavelmente vai parar de distribuir dividendo. Dinheiro que esteve dentro da Petrobras vai pelos dutos, sabe? Parece que a Petrobras tem uma tubulação que o dinheiro some. Depois aparece em petrolão, aparece em delação, depois tem um monte de devolução, só que não é nem perto do que foi roubado. Então, esse é um dos menores problemas da Petrobras. Petrobras em si é um problema. Eu não invisto em Petrobras, tá bom? Próxima pergunta de hoje. O que você faria hoje? Comprar um apartamento ou investir e montar a Magara? Vamos lá, gente. Vamos
isso que é um tema polêmico, tá? Mas vamos largar um pouco as crenças que a gente tem, os gostos que a gente tem e vamos falar sobre números, dados numéricos, fato, realidade, tá? Segundo, o Fipeslap, que ele consolida os preços de muitos números ligados ao setor imobiliário, a gente consegue perceber que imóveis residenciais podem ser alugados, ou melhor, são comumente alugados por cerca de 4,8% do preço do imóvel. Então imagina, se você está morando num imóvel de R$1 milhão, por ano você paga mais ou menos R$48 mil de aluguel. R$48 mil de aluguel, tá? Aí você tem que pensar, poxa, quanto que os imóveis valorizam com o passar do tempo? Os imóveis valorizam com o passar do tempo, segundo uma pesquisa do Fipeslap, que pegou os dados de 1976 até 2016 no Brasil, e nesse período de 40 anos, os imóveis eles valorizaram a inflação mais 1,2%. 1,26%, mas vamos arredondar para 1,2%, só para fechar com os 4,8%, tá? Inflação mais 1,2%. Ah, Vinícius, mas os preços dos imóveis ali entre 2000 e 2010, eles multiplicaram por 5 vezes, por 10 vezes. Exato, só que os preços dos imóveis, com toda aquela trocaiama de moeda que a gente teve no Brasil, eles ficaram em queda durante 22 anos, só que trocou tanto de moeda que a gente nem percebeu. Tá? Então, na média, estou falando da média. Ah, Vinícius, mas eu comprei imóvel numa localização específica, multiplicou na média. Não trate a exceção como regra. Na média, os imóveis são alugados residenciais por cerca de 4,8% do seu preço, certo? E os imóveis, eles valorizam, o patrimônio imobiliário valoriza cerca de inflação mais 1,2%. Ou seja, qual é a rentabilidade que você pode ter com o imóvel? Digamos que você vai comprar o imóvel para investir, para alugar ele, investir ele. Qual é a rentabilidade que você vai ter com esse imóvel? Você vai ter a rentabilidade de inflação mais 6%. Por que inflação mais 6%? Porque basicamente é 4,8 mais 1,2. Então é inflação mais 6%. 4,8 mais 1,2 vai ser igual a 6, certo? E você tem que pensar, se eu montar a minha Magar, eu consigo ter uma rentabilidade maior do que inflação mais 6%? O que é a Magar? A Magar é a estrutura de investimento, é a combinação de investimento que faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Certo? Aí, você tem que parar e pensar. Eu consigo fazer isso? Se você montar a sua Magar, eu digo para você categoricamente que sim, que você consegue fazer isso. Por que eu consigo dizer categoricamente que sim, que você consegue fazer isso? Porque quando a gente analisa historicamente diversos modelos de Magar, ou seja, combinações, carteiras de investimento com todo o histórico, a gente vê que as carteiras mais conservadoras, inclusive tem uma Magar, um modelo de Magar que nunca na história rendeu negativo. Todos os anos rendeu positivo. Todo santo ano rendeu positivo aquele modelo de Magar, que é o mais conservador de todos eles, tá? Esse modelo de Magar, ele já consegue bater essa rentabilidade de inflação mais 6% mais alguma coisa. Certo? Na verdade, a gente consegue ter inflação mais 9, 10% com esse modelo mais conservador, certo? Usando dados médios, ignorando selecionar ações especificamente, que naturalmente você vai ter uma rentabilidade muito maior com o passar do tempo. Ignorando isso, pegando dados médios, quanto rendeu em média as ações, quanto rendeu em média todos os investimentos que fazem parte do método. Então, se você consegue nos seus investimentos ter um rendimento maior que a inflação mais 6%, certamente, na média, pensando na média, vale mais a pena você investir e você pagar um aluguel. Ponto. Isso financeiramente falando. Exceções à regra. Uma das principais exceções é, por exemplo, você comprar um imóvel em leilão. Se você comprar um imóvel em leilão, você vai conseguir comprar muito abaixo do preço do mercado e talvez faça sentido. Então pode vir a fazer sentido. Ah, Vinícius, eu construo, eu compro loteamentos e aí construo. Poxa, aí é outra história, outra estrutura. Estou falando de uma compra convencional de um imóvel, tá? Então, em geral, financeiramente vai fazer mais sentido você investir o valor que você tem e você alugar um imóvel para morar. Ponto. Agora, esse tipo de decisão não é uma decisão estritamente financeira. Tem outros fatores que fazem parte dessa decisão. Fatores que não são fatores financeiros, são fatores mais pessoais. Poxa, eu tenho meu sonho de morar na minha casa própria, de ter a minha casa própria. Eu odeio ficar me mudando.
Então, poxa, você corre esse risco de você alugar, né? Você pode ter que sair, pode ter que o proprietário do imóvel pode querer vender o imóvel. Então, tem várias questões que podem fazer com que você queira comprar um imóvel que não é estritamente o aspecto financeiro, não é uma questão financeira. É uma questão emocional, uma questão sentimental, uma questão de gosto. Poxa, o dinheiro é meu, quero usar, tá tudo bem. Tá? E aí você vai tomar essa decisão. Por exemplo, eu tenho participação em um imóvel na praia. Só que isso financeiramente não é um bom negócio. Eu piso lá muito pouco, mas é uma vontade. E quando você tem a possibilidade de ter a sua vontade atendida, você executa. Isso não vai ferir a sua vida. Agora, financeiramente, por exemplo, a casa onde eu moro, ela é alugada, ela não é comprada. Por quê? Porque não compensa financeiramente na minha visão. Eu não me incomodo com diversas questões de manutenção. Quem se incomoda é o proprietário. Eu não me incomodo com questão burocrática, que quem se incomoda é o proprietário, mas eu tenho esse incômodo lá em outra casa, em outra residência, que aí é um outro objetivo que não é financeiro. Então, minha visão sobre aspecto financeiro, sem dúvida, investir é melhor se você sabe investir, se você não vai investir, perder esse dinheiro. Se você não vai investir, perder esse dinheiro, se você não vai ficar só na renda fixa, porque aí você vai ter um ganho possivelmente pior do que a rentabilidade do imóvel, né? Porque você vai investir no Tesouro IPCA mais hoje, você vai ganhar inflação mais 6 alguma coisa, só que tem que pagar imposto de renda. Então, reduz esse rendimento. Então, se você souber investir, se você souber lucrar nas ações casas da Bolsa, no Brasil, no exterior, vai ser melhor do que você comprar um imóvel financeiramente falando, mas lembrando que essa não é uma decisão estritamente financeira. E aí você tem que pesar, poxa, o que vai fazer mais sentido para você. Fundos imobiliários e Tesouro IPCA mais longo. Ou seja, com prazo de vencimento mais longo, com a data de vencimento mais longa. Sempre acho que vale mais a pena os fundos imobiliários. Estou muito errado? Não, você não está errado, tá, Eduardo? Por quê? Vamos parar para analisar o seguinte, tá? Quando a gente está falando de Tesouro IPCA+, você vai estar investindo num título que vai render para você a inflação, certo? Mais um determinado percentual. E aí vamos traçar um exemplo. Digamos que a inflação, a gente pega a inflação média histórica do Brasil, tá? A inflação média histórica do Brasil é na casa de 6% ao ano, tá? Se a gente for pegar os últimos anos, onde o momento em que o Brasil é um país minimamente mais aberto, que tem bastante exportação e tudo mais, né? Se a gente fala das últimas 2 décadas. Se você for pegar 6% da inflação mais os 6% aproximadamente que o Tesouro IPCA+ está pagando hoje e está pagando historicamente uma taxa bem elevada, o que acontece? Qual que é o seu ganho? 12%. Tá? Só que nesses 12%, o que vai acontecer? Você tem a tributação de pelo menos 15%. Tá? Então, eu vou pegar 12 vezes 0,85. O seu ganho vai ser aproximadamente 10% ao ano. Tá? 10% ao ano vai ser o seu ganho aproximado. Se a gente está pensando num fundo imobiliário, o que acontece? Você encontra fundos imobiliários pagando 8 a 10% ao ano de rendimento isento de imposto de renda. Então você já ganha esse mesmo ganho de Tesouro IPCA+, isento, ou algo próximo disso. E, historicamente, os imóveis, eles aumentam de preço pela inflação mais 1,2%. Então, digamos que você vai investir hoje, tá, em um fundo imobiliário que está pagando aí um rendimento equivalente a 8% ao ano. Tá? Então, você tem 8% mais 7,2%, que vai ser do patrimônio imobiliário. Tá? Esse 7,2%, porque no fim, o fundo imobiliário a gente está falando de imóveis, né? Esse 7,2% tem um imposto de renda que quando você for vender a cota de 20%. Tá? Então, esse 7,2 líquido vira 5,76. Então, 5,76 mais 8 te daria um rendimento fundo imobiliário de 13,76. 13,76%. Enquanto o Tesouro IPCA+, nas mesmas condições de hoje, atuais, ia acontecer o quê? Ele vai te pagar o quê? 10, 10,5%, nem 11% de forma líquida. Sem nem falar que você tem que pagar a taxa do Tesouro Direto lá por você estar investindo no Tesouro Direto, aquela taxa anual de 0,2% ao ano de todo o valor aplicado. Tá? Então, só nesse quesito, o fundo imobiliário, ele já ganha do Tesouro IPCA+. E faz sentido ele ganhar. Porque como você está investindo em um ativo, em um investimento de renda variável, ele apresenta uma maior incerteza e oscilação nos preços. Por apresentar uma maior incerteza e oscilação nos preços,
basicamente você precisa ser premiado por isso. Você precisa ter um prêmio de risco, ou seja, ter uma rentabilidade adicional pelo risco adicional que você corre. Então faz total sentido. Agora, tem um porém. Quando a gente está falando de momentos com uma inflação muito elevada, o que pode acontecer? Os imóveis que estão alugados, eles podem não ter a correção pela inflação. Vamos pegar um caso bem recente, pandemia. Pandemia, o IGPM ele foi para as alturas, tá? Foi para as alturas. Todos os contratos de aluguéis foram corrigidos com base no IGPM? Não. Corrigidos com base na inflação? Não. Alguns imóveis até desceram o preço dos imóveis, desceram o preço do aluguel. Por quê? Por conta da inflação que foi extremamente elevada. Nesses momentos, o Tesouro IPCA+, ele seria uma alternativa melhor, mesmo você pagando imposto de renda sobre todo aquele montante ali. Tá? Então, o ideal é você não ter nem só um nem só outro, mas você ter uma diversificação. Diversificação vai ser a maior arma que você vai ter para incertezas, para dificuldades, para qualquer tipo de problema. Diversificação. Tá? Por quê? Quando você tem os dois, você está preparado para todos os cenários. Então, no cenário de mais normalidade da inflação, o fundo imobiliário vence. No cenário da inflação mais elevada, e se a gente entrar num período de inflação muito mais elevada no Brasil, por exemplo, sempre existe essa possibilidade. O que acontece? O Tesouro IPCA+, pode virar pode ter uma atratividade maior, porque o rendimento dos fundos imobiliários podem ficar defasados, tá? E aí o preço pode despencar, e aí você vai ter um momento, pelo menos, não estou dizendo que, poxa, no longuíssimo prazo isso vai acontecer, mas você pode ter um momento muito ruim para os imóveis no Brasil, como foi aquele momento de troca de moedas, por exemplo, que a gente ficou, depois eu posso mostrar esse estudo para vocês, que os preços dos imóveis ficaram em queda por 22 anos consecutivos. Tá? Na média, obviamente, na média, tá? Então, o ideal é você diversificar, tá? Mas, sem dúvidas, o fundo imobiliário ele vai render melhor, ele vai render mais e tem que render mais justamente por ser um investimento que tem um nível de risco um pouco mais elevado, tá bom? Onde comprar anteações? Você pode investir em anteações, depende da forma como você vai investir em anteações, tá? Quero comprar ouro físico, você vai ter que comprar numa DTVM, Distribuidor de Títulos e Valores Imobiliários, autorizada pelo Banco Central a funcionar e pela CVM. Aí eu comprei ouro já físico pela Par Metal, tá? Ah, Vinícius, quero um investimento financeiro. Ok, quero investimento financeiro, aí você vai poder fazer por meio de corretoras no Brasil ou corretoras no exterior. Eu prefiro corretoras no exterior porque você tem uma vantagem tributária. Você não precisa pagar imposto da renda sobre o lucro enquanto mantiver esse dinheiro lá fora, certo? Se você vender até R$35 mil por mês e você fazer um investimento por meio de ETFs. Tá, no exterior, que são Exchange Traded Funds, que nada mais são que fundos de investimentos negociados na bolsa lá fora. Aí você tem um ETF para ouro, você tem um ETF de títulos públicos americanos, você pode focar neles, ter essa isenção de imposto de renda para vendas até 35 mil e você vai estar com seu patrimônio lá fora, ou seja, vai ter mais uma diversificação de segurança. Olá Vinícius, entendo ser um grande momento para comprar ações de construtoras como a EZTEC. Posso deixar ficar desbalanceado na proporção de cada ação da Magar? Não, não pode na minha avaliação, tá, Carlos? Por que não pode? Vejo que agora é um excelente momento para tal coisa. Você não está vendo, na verdade, você está chutando, na verdade, tá? Quando a gente analisa historicamente, a gente vê, caraca, esse é um bom momento. Ok, mas e se a partir de hoje for diferente? E se a gente enfrentar 10 anos de taxa de juros elevadas? E se o mundo entrar numa espiral de alta inflação, baixo crescimento, que faça o mundo necessitar de taxas de juros elevadas? Você vai ficar 10 anos com custo de oportunidade na mão. Então, se tudo for igual ao passado, a dinâmica, o que vai acontecer? Vai dar bom, vai dar certo. Agora, se for um pouco diferente, pode dar errado. Logo, você não pode diversificar. Você não pode concentrar, você precisa diversificar, Jesus amado. Você não pode concentrar, você tem que diversificar. Então, eu não vejo como uma boa você fazer isso, tá? Você ir lá e comprar construtoras muito mais do que outros setores, porque você acredita que vai dar certo. Pode não dar, por fatores internos, por fatores externos, por N fatores. Então, cuidado com isso. Tá bom? Se eu investir R$5 mil em renda fixa por mês, eu ganho quanto por ano? Pega a calculadora aí, Matheus. Ó, pega a calculadora aí. 5 mil vezes 0,12. 5 mil vezes 0,12. Você vai ganhar mais ou menos R$600, tá?
Mais ou menos R$600. Pouco mais, pouco menos, mas não muito distante disso. Muitos elogiam a Klabin, mas não se trata de uma empresa de commodities. Se trata. O que acontece? Gente, as ações que estão bombando, todo mundo fala bem. Vocês lembram? Não sei quem é mais das antigas aqui. Vocês lembram quando todo mundo falava bem do Nubank? Eu quase fui apedrejado quando eu falei que jamais iria entrar no IPO do Nubank. Vocês lembram quando todo mundo falava bem da Magazine Luiza? E eu vinha nos vídeos aqui, a Magazine Luiza subindo pra caramba e eu dizia, não coloca um centavo na Magazine Luiza. Pois é, o que tá bombando todo mundo fala bem. Só que quando você analisa todo o cenário, você vê que, caraca, quem controla o preço das commodities? Primeiro ponto, ninguém, é o mercado em si. Segundo ponto, preços das commodities são cotados em dólar. Quem controla o dólar? Ninguém. É a própria dinâmica do mercado. Se o Brasil está crescendo, os Estados Unidos não está crescendo, é uma coisa. Se os Estados Unidos está crescendo, o Brasil não está crescendo, é outra coisa. Isso tudo muda a direção do dólar. Se o apetite por investimento no Brasil está maior ou menor, tudo influencia no dólar. E, se a gente parar para olhar o resultado da Klabin, nos últimos anos ela vem voando, mas pouco tempo atrás ela já teve prejuízo, não teve? Não teve? Então, assim, você tem que analisar não o que as pessoas falam. Você tem que analisar a realidade. Você tem que analisar o que é. Se a gente for pegar aqui, ó, 2020 a Klabin teve prejuízo. 2021 teve um bom lucro. 2022 teve um lucraço, seu recorde histórico. Só que 2020 teve prejuízo, 2018 um lucrinho muito pequeno, 2015 prejuízo, 2016 lucro muito grande, 2017 o lucro caiu para 30% do que foi 2016. Então você tem que olhar o todo, você não tem que olhar opiniões. Opiniões não valem nada, você tem que ver a realidade. Via Varejo está com queda significativa em que os preços podem ficar próximo a Americanas. Será que diversificação em Via Varejo seria uma alternativa? Gente, Via Varejo, você sempre tem que perguntar, estou pensando em investir em uma ação. Essa ação dá lucro? Aí eu olho para Via Varejo. Prejuízo. Para que eu vou investir nessa tranqueira? Para que eu vou investir nessa porcaria? Honestamente falando. Quando você compra uma ação, você está comprando uma empresa. Uma empresa, ela fica mais valiosa se ela gera mais lucro. Ponto. Essa empresa não gera nem lucro. O que eu quero olhar para essa ação? Eu quero fazer uma aposta. É outra história. Aí vai com fé. Eu não sou o cara da aposta. Já passei dessa fase. Você pode estar nela, tudo bem. Não você, mas enfim, quem estiver cogitando. Agora, se a empresa não dá nem lucro, o que eu quero olhar para ela? Eu quero comprar uma empresa, uma tranqueira que dá prejuízo? Pelo amor de Deus. Vai num cassino, vai jogar um fliperama, vai ser muito mais divertido, você vai perder dinheiro igual. Ah, Vinícius, mas ela pode dar uma grande porrada? Pode. Agora, você não tem margem de segurança nenhuma nesse investimento. Você é uma empresa altamente endividada. Você tem uma empresa que não tem nem dinheiro para pagar as dívidas dos próximos 12 meses. Não tem dinheiro em caixa para isso. Nem em estoque. E você está cogitando investir? Cuidado. Cuidado. Não fica olhando, isso já caiu. Isso já subiu. Isso é bom, isso é ruim. Não, gente. Não. O teu dinheiro, o teu patrimônio é o teu trabalho acumulado, poxa. Você quer jogar parte dos teus anos de trabalho fora com essas tranqueiras? Não tem nem dinheiro para pagar a dívida dos próximos 12 meses. Dá prejuízo. Faz sentido. Pega esse dinheiro e vai fazer uma viagem. Como você enxerga a queda das ações das petroleiras hoje? Oportunidade para comprar ou melhor ficar de fora? Depende da petroleira. Petrobras eu não coloco um tostão, não coloco nenhum centavo. Agora, PetroRio é uma empresa muito mais redonda. Tá? Só que o preço da PetroRio também não está lá muito barato, mas ainda é viável o investimento na PetroRio, então pode ser uma oportunidade. Só que a queda que a ação teve hoje foi, uma queda de 1%, né? Ela subiu no final do dia, mas estava caindo 4%, 5%. E assim, eu convido vocês, gente, quando vocês vão pensar em investir na bolsa, quando vocês vão pensar em investir em ações, eu convido vocês para pensar grande, né? Não pensar em 5%, você tem que pensar em no mínimo 50%. Senão você não está com a mentalidade bem setada para investir na bolsa. Se é para ganhar 5%, 10%, mesmo que seja num período de tempo curto, com uma ação especificamente, não faz sentido. Você tem que focar num número maior. Você vê, caraca, o quanto
eu tenho de potencial com essa ação tem um potencial de 50%, tem um potencial de 100%, é nisso que eu vou focar. Ou seja, uma queda de 5% no dia não faz tanta diferença assim, mas é uma possibilidade. Investir no exterior através da conta do BS2 é seguro? Fica lá fora mesmo? Grata. Ó, gente, eu tenho um costume de eu não pegar essas novas oportunidades que aparecem. Tá? Eu sei que o BS2 não é tão novo assim, mas eu tenho o costume de pegar as maiores estruturas existentes e investir por meio delas. Por quê? Imagina, você tá lá, trabalhou pra caramba, deixou de gastar, deixou de fazer uma viagem, deixou de trocar de carro, deixou de fazer alguma coisa para você investir. Aí você poupou esse patrimônio. Aí você vê, poxa, tem uma oportunidade aqui de um banco um pouco menor, uma corretora um pouco menor, vou pegar um CDB desse banco Zé Ruela, vou pegar essa corretora um pouco menos conhecida. Por que você não pega a maior estrutura existente, já que você pode ter taxa zero? Eu prefiro investir pela Avenue. Se você quiser investir por American Trade, se você quiser investir por Interactive Brokers lá fora, tudo bem. Mas a Avenue é uma corretora feita por brasileiros para brasileiros no exterior, que tem uma grande estrutura. Itaú comprou metade da Avenue, eu prefiro fazer pela Avenue, tá? Não quer dizer que eu estou dizendo que o BS2 é ruim. Não, nunca experimentei, inclusive, nem vou. Não vejo por que razão. Ah, Vinícius, as taxas são muito altas na Avenue. Ok, aí eu veria outra possibilidade. E aí estudaria, mas não há motivo. Então pega o que é maior. Porque você tem mais estrutura, você tem mais suporte, tem mais estabilidade, tem mais segurança, tem mais tudo isso, tá? Então eu não investiria por BS2, por C6, por qualquer outro lugar. Prefiro a maior estrutura, tá? Já que eu tenho mesmo custo, mesmas taxas. A Magari Internacional pode conter exclusivamente ETFs. Para quem não sabe, Magari Internacional é a estrutura, a combinação de investimento que faz com que a gente consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa no exterior. Pode ser somente com ETFs, tá? Por que eu não gosto de ETF no Brasil, tá, gente? E eu gosto no exterior? Quando a gente pegar aqui, por exemplo, o que é um ETF, tá? Um ETF é um Exchange Traded Fund, que basicamente é um fundo de investimento negociado na bolsa que segue um índice. Então, por exemplo, a gente tem aqui no Brasil o índice Bovespa, que é um índice que calcula a rentabilidade média das ações do Brasil. E a gente tem lá fora, por exemplo, o S&P 500, que calcula a rentabilidade média das ações nos Estados Unidos. Tá? Pega as 500 maiores empresas da bolsa que dão lucro. E o que acontece? Como é que funciona no Brasil? Os critérios de aceitação das empresas para fazerem parte do índice são critérios que não levam em conta a qualidade das empresas. Então, se eu pensar, por exemplo, se eu quiser investir no ETF do índice Bovespa, BOVA11, por exemplo, ou vários outros similares, o que vai acontecer? Eu vou estar investindo em uma carteira que vai seguir o índice Bovespa, e dentro desse índice Bovespa você tem ali os critérios de aceitação. Empresas com maior valor de mercado, ou seja, maiores empresas que existem na bolsa, e empresas com maior volume de negociação. Ou seja, no meio desse bolo aqui, tem um monte de empresa quebrando, dando prejuízo, endividamento na lua. Empresas horríveis. Só que elas são grandes, tá? São grandes. Quando eu estou falando do ETF do S&P 500, eu tenho, dentro do S&P 500, qual é o critério de aceitação? Um dos, ter dado lucro nos últimos 12 meses. Então, é totalmente diferente. Lá eu estou investindo na média das empresas, das 500 maiores empresas lucrativas. Aqui eu estou investindo na média das 70 empresas, então vou ter a rentabilidade média, contemplando 70 empresas, de qualquer jeito que dá lucro ou prejuízo, endividamento na lua, endividamento controlado, e não tem nenhum critério qualitativo. Tá? Outro ponto importante, se eu invisto em ETF no Brasil, eu tenho que pagar imposto de renda, 15% de imposto de renda. Se eu invisto em ETF no exterior, eu tenho isenção de imposto de renda para vendas de até R$35 mil por mês. Isenção. Então, eu tenho vantagem tributária e eu tenho investimento em empresas somente lucrativas. Vai fazer mais sentido. No Brasil, eu pego um monte de tranqueira no meio e ainda eu tenho que pagar imposto de renda. Então, são coisas completamente diferentes. Por isso que eu gosto sim do investimento em ETFs no exterior. Como comprar ouro físico e ter a certeza que não está comprando gato por lebre? Basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que comprar até comentei um pouco antes,
mas você tem que comprar o ouro com certificado de garantia, certo? E somente de DTVMs, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, credenciadas no Banco Central e na CVM, tá? Você consegue fazer essa pesquisa no Google, inclusive. Quais são credenciadas, quais não são. Vou dar 2 nomes aqui para você das que tem maior histórico no mercado, tá? A primeira que eu já comprei, Parmetal, tá? Veio certinho, com certificado de garantia, lacrado dentro de um plástico. Então você compra ali uma barrinha, sei lá, 50 gramas, você quer comprar mais, tá tudo bem, mas a primeira experiência eu sempre recomendo que não compre muito. Você vai chegar, você vai ver como é que vem embaladinho, vem papel carbono para marcar as digitais de quem coloca a mão ali e tudo mais. Então, vem por correio, você não precisa ir lá buscar em São Paulo, se você não mora em São Paulo, por exemplo. Então, você pode comprar pela Parmetal, que tem uma cotação do ouro melhor do que a cotação da Ouro Minas, que seria a segunda alternativa das maiores DTVMs que a gente tem no Brasil com experiência em ouro, tá? E aí, o que acontece? O que é legal dessas empresas também? Quando você compra, vem para você o ouro lacrado, certo? E se você não deslacrar, enquanto estiver lacrado, você tem garantia de recompra por parte da empresa. Ou seja, e tem geralmente um deságio ali de 5% do preço, tá? Então, digamos que você foi lá e comprou, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Você foi lá e comprou ouro, tá? Por R$315 o grama, tá? Aí você comprou lá 50 gramas de ouro, uma barrinha assim, 50 gramas de ouro. E aí você quer vender aquele ouro por algum motivo. Você comprou demais, agora você quer ter menos, e aí você pode revender, certo? Para a empresa que você comprou, porque se tiver lacrado, eles garantem que, como foram eles que lacraram, eles têm todo o controle, certo? Tem o certificado de garantia, eles garantem que aquilo realmente é ouro puro. E aí eles recompram de você pelo preço ali que estiver naquele momento, mas digamos, se o preço de compra vai estar em R$315, o preço de venda que você venderia para eles estaria mais ou menos em R$300. Por quê? Eles pagam os custos de envio, né, para você, eles têm que ter lucro nessa operação, senão não faz sentido eles fazerem isso, eles têm um determinado risco também fazendo essa operação e tudo mais. Então, como você tem essa certeza? Quando você compra por instituições sérias, credenciadas na CVM, no Banco Central, certo? Autorizadas a funcionar e que tem esse tipo de estrutura. Tem lacre, tem certificado de garantia, tem direito de recompra, como por exemplo a Parmetal e a Ouro Minas. A Ouro Minas é grande, eu tenho experiência com a Parmetal, mas aí você pode ver por onde você quiser. Ouro Minas, geralmente a cotação do ouro é um pouco maior, a Parmetal um pouco menor. Vinícius, parabéns pela forma clara e transparente que você nos passa o conteúdo, nos faz pensar fora da caixinha, nos faz refletir. Que bom, fico feliz, Joelson. MXRF11 também está bombando, assim como VGHF11, então devemos tomar cuidado, assim como Marisa e o Nubank. Eu não invisto em MXRF, viu? Vou soltar essa bomba aqui e vou sair correndo. Eu não invisto em MXRF11, é o fundo imobiliário que tem mais cotistas no Brasil e eu não coloco um centavo nem que me pague no MXRF11, tá bom? Certo, gente? Eu tenho um convite especial para você que participou dessa live, tá? Nos próximos dias vai acontecer um evento online, gratuito, sem enrolação, onde eu vou mostrar efetivamente o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa de Valores. E nesse evento você vai realmente pegar uma estrutura que dá muito certo, vou te mostrar os números, como rende muito mais que as ações no longo prazo, como tem 8 vezes menos oscilação, você consegue ter previsibilidade de resultado na bolsa, tá? Se você quer participar, muito simples, só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo, inserir o seu e-mail, entrar no grupo VIP do WhatsApp e entrar logo e ficar lá, porque a gente vai começar já a mandar materiais complementares por lá também, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo em gostei, compartilha com 5 amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.